um hábito ou um pensamento. Muitas vezes, por medo, nos agarramos naquilo que precisa partir. Sentimos medo do vazio, medo de não ser outra coisa para colocar naquele lugar. Mas este não é um bom motivo para termos algo conosco, não é? O desapego veio lhe dizer que você precisa nortear as suas decisões pelo amor e não pelo medo. Assim, é muito importante que você compreenda que precisa concordar em deixar que saia da sua vida o que já não faz mais sentido. Isso é o que eu estou chamando de desapego. Se algo vem deixando você infeliz, provavelmente contém algum aspecto a ser liberado. Quando você para de se esforçar, quando simplesmente abre os braços e permite que o velho se vá, você ativa as forças da cura que imediatamente começam a atrair o novo em sua direção. Coisas incríveis acontecem em momentos assim. Oportunidades inesperadas surgem e você é abençoado com a percepção de uma justiça e uma beleza divina que atuam o tempo todo a seu favor. O desapego está convidando você a deixar ir o que vem segurando e a confiar que existe uma força maior pronta a despejar sobre você toda a abundância de um universo pleno de sabedoria e amor. Bom, então vocês viram que a carta é muito, muito importante, né? Eu vou colocar aqui, ó, essa é a imagem dela. Soltando, né, alguma coisa, né? Esse é o tarô dos anjos, né? E esse tarô dos anjos, ele é bem interessante, que ele é um trabalho da Patrícia Gemblin e ela fala muito dessa história da energia, né? Que é essa energia, embora a figura, a imagem seja bem bonita, bem expressa muito bem, mas tem essa energia de desapegar, porque realmente a própria respiração nossa, né? Se a gente não tiver esse desapego que é o expirar, né? Deixar ir, é muito difícil a gente viver. Então, é bem importante aí. Então traz a reflexão de tudo aquilo que está há muito tempo guardado, de tudo aquilo que você não usa. Eu tenho duas frases para falar para você hoje, né? Lembrando agora do desapego. A primeira é assim: a mão que é fechada para dar, ela continua fechada para receber. Então não queira receber algo que você não dá. Se você quer receber algo, a sua mão tem que estar aberta. Então, a mão que é aberta para dar, ela permanece aberta para receber. E o segundo que eu queria falar, é muito comum a gente ter apego das coisas que estão no guarda-roupa, no armário, né? É assim, a única exceção seria um casaco de frio muito forte, mas se você não usa uma roupa durante um ano inteiro, aonde passou as 4 estações, todas as imprevisibilidades de tempo, você não vai usar no ano seguinte. Então, começa a observar o que você tem no teu armário, o que você tem no teu guarda-roupa, o que você tem nas tuas gavetas e aproveita a cartinha do desapego e faz uma limpeza geral do lado de fora. Bom, e aí, por que a gente traz esse tarô para uma reunião de reiki, né? É realmente para a gente trazer essa história de estar cada vez melhor, de estar cada vez sendo uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, o reiki, a energia que eu canalizo, ela é potencializada pela minha verdade, porque eu estou vivendo a minha verdade, né, com mais plenitude. Por isso que a gente traz esses insights para vocês. Bom, eu vou passar a câmera para o outro, porque nesse computador não estou vendo todos vocês, e aí no outro computador conectado vocês vão ser mexidos, tipo um terremoto, mas está tudo certo. Tá tudo certo, não fiquem com vertigem. A gente está pronto. Se ajustando. Nós estamos no estúdio. Num estúdio móvel, hoje, um estúdio avançado móvel.
Bom, ótimo. Acho que agora dá para... Deixa eu só ajustar para ver você. Eu mostrei. Isso. Pronto, vem mais para cá. Agora, tudo bem, porque a gente está aproveitando para gravar essa sessão para que vocês vejam ela depois, tá? Mas aí não está gravando vocês, está gravando a gente até por questão de exposição, para vocês ficarem à vontade, tá bom? Que eu acho que é uma coisa importante, vocês têm que se sentir à vontade. Então vai ficar gravando só o nosso quadro aqui respondendo e fica tranquilos, tá bom? Bom, dados os esclarecimentos, tudo certinho, vamos então chegar, né? A gente já recebeu essa mensagem, então vamos, né, trazer aí esse elemento de paz aí. Então, toma aí uma postura confortável, se possível, desencoste um pouquinho as costas do encosto da cadeira onde você está. Feche os olhos, traga uma inspiração profunda, percebendo o ar entrando e saindo, tomando aí essa presença, esse estado presente. E bem devagar vai trazendo as mãos à frente do peito, palma com palma. Lembrando que essa é a postura Gachô, postura de reverência, de conexão, onde nós nos conectamos com essa energia maior. E a cada inspiração, vai imaginando então as suas mãos sendo potencializadas, o seu campo sendo expandido também, para que você possa cada vez mais colocar essa energia no teu corpo, colocar ela em prática na sua vida. E bem devagar vai relaxando as mãos, os braços, movimentando um pouquinho os dedos das mãos, dos pés, tomando aí um estado de presença. E ao seu tempo vai abrindo os olhos. Bom, e aí desse campo mais expandidos, ancorando aí um pouquinho da egrégora do Reiki, que é o que o Reiki traz para nós, a gente pode começar a nossa reunião com esse amparo, com toda essa egrégora amparando a todos nós aí. Então eu abro esse espaço para vocês, para dúvidas de vocês, para partilha de vocês, para que a gente possa realmente ter uma prática e também um esclarecimento mesmo de dúvidas. Vai ficar aberto para vocês aí. Bom, enquanto vocês vão pensando nas dúvidas, em todas as nuances aí, eu queria colocar um ponto que é a leitura do material. Se vocês já leram todo o material, se não leram, vale a pena revisitar algumas coisas, né? Principalmente revisitar aquela parte sobre aura, sobre chakras, que eu sei que é um pouco mais complexo do que a gente está acostumado normalmente, e isso vai ajudar vocês a trabalharem aí no dia a dia de vocês, né? Isso acaba trazendo mais clareza quando a gente vai fazer os atendimentos, quando a gente está se sentindo... Lá na parte da apostila, eu sei que a apostila 2, provavelmente ela tem uma parte de Reiki à distância, ainda não é o foco, porque vocês ainda estão preparando os corpos de vocês, preparando, né? Mas lá na apostila tem alguma coisa sobre isso e é bem relevante trazer esses temas para a gente trabalhar, né?
os campos que o Sheldrake falou, né, os campos mórficos, então isso tudo é muito interessante. A Carolina falou que não está conseguindo ouvir. Boa noite, não estou conseguindo ouvir. Vai sair e voltar. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Porque às vezes alguma configuração de... Vocês estão ouvindo a gente bem? Todos vocês? Então tá tudo certo. Então isso é um probleminha pontual ali do computador da Carolina. Às vezes quando ela entrou, né? Tinha alguma parte de configuração. Bom, então tá tudo certo com todo mundo. Então eu fico muito feliz, porque quando não tem dúvidas, então tá tudo certo. Todo mundo praticando. Tá todo mundo praticando e tá indo super bem. Lendo aí as apostilas, então, estudando na internet. Tá fluindo bem aí, né? Ai. Bom, eu coloco aí algumas coisas, alguns pontos pra gente de reflexão, né? Tem o Gokai, né? Que é uma coisa sobre a aula da conduta do reikiano, né? E vocês podem também imprimir esse Gokai e deixar no ambiente onde vocês ficam. Além dos símbolos, né? Eu vou ver se eu preciso colocar isso aqui no de vocês. Material lá, né? No material, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Tem um traçado e um bem pequenininho. E daí, esses símbolos vocês podem deixar, seja igual, a gente tem um caderninho aqui do Reiki, né? Na primeira página ele Marina, ainda não li. A Marina ainda não leu ainda. Peraí, deixa eu ver se eu... Na apostila toda. No chat. Isso. Ó, a Marina coloca que ela ainda não leu tudo, né? Porque ela tá lendo a apostila 2 e tá revisando a 1. Estou ouvindo o livro Mãos de Luz, inclusive gostando muito. Sim, é um livro muito bom. O livro Mãos de Luz, ele é muito interessante, ele ajuda muito no aprendizado aí. Você está lendo, mas se você tiver a oportunidade de ver as fotos, né? As fotos do livro Mão de Luz, elas são muito diferentes, muito bonitas, viu? Bem-vinda, Márcia. Márcia. Mesmo que você ouça o livro, não tem problema. Mas se tiver a oportunidade de ver as fotos do livro Mão de Luz... As imagens muito legal, são muito legais. Elas trazem aí algumas ilustrações que vão trazendo mais clareza, porque às vezes a gente não sabe nem o que imaginar, né? Tem aí essa parte. E aí, falando sobre essa condução de energia e tudo mais, uma coisa que a gente sempre vai falando nas práticas de sexta-feira de ver essa coluna de luz sobre a cabeça, né? De trazer essa inspiração que conecta com essa coluna de luz e desce pelas mãos. Tudo isso é algo que vocês devem cultivar bastante para quando chegar nas iniciações, vocês conseguirem ir fazendo isso acontecer. Porque no começo vai ter muito mais essa história da imaginação, da intenção, do que de vocês conseguirem de cara sentir isso. Porque a intuição ela é despertada através dessa canalização, dessa nossa vontade de conduzir e canalizar essa energia. Né? E quanto mais você aplica o Reiki, mais você fica conhecedora, né? Quanto mais você aplica o Reiki, mais você quer saber se a postura da mão está certa, se o tempo que eu fico em determinada parte do corpo está certo, se eu posso aplicar em mim deitado, sentado, vai despertando a curiosidade, se eu posso aplicar em qualquer lugar. Então, assim, quem pratica o Reiki, ou quem aplica durante o dia, todos os dias, vai despertando uma série de interesse. E a curiosidade vai fazendo com que você aprenda. Você vai ganhando horas de prática, né? Então, é importante aplicar mesmo em você, para que você possa se questionar, será que o tempo que eu fico aqui é o correto? E se eu decidir colocar a mão em outro lugar que
não foi mostrado, está certo também, posso aplicar e dormir. Então, são questões rotineiras que só quem aplica o reiki, né? Só quem usa que vai, que pode ter essa dúvida, né? Exatamente, porque senão... Uma coisa muito interessante é quando você tem a certeza, né, que o reiki está fazendo bem para você, você vai querer falar dele para outros e até aplicar em outros também, né? Então, as pessoas perguntam, né? Às vezes elas fazem um curso, inclusive com a parte presencial, onde nós ensinamos a aplicar o reiki em outros e aplicar o reiki à distância. Ela fala assim, eu queria tanto aplicar, sei lá, na minha mãe, na minha vizinha, mas será que eu estou fazendo certo, né? Então, uma das etapas avançadas do reiki, né? A primeira etapa você aplica em você e ok. Se você errar uma posição, errar o tempo que fica com a mão, esquecer um dia, não tem problema porque é você, né? E, aliás, você pesquisa e o teu corpo até vai se experimentando. Mas o questionamento é quando você tem que aplicar no outro, né? Será que eu já estou pronto para aplicar no outro? Será que o outro vai sentir a energia? Eu vou poder tocar, vou fazer de longe, vai ser deitada, vai ser sentado. Então, vai chegar numa hora e esse questionamento só faz quem aplica. Se você não aplicar o reiki, você não tem esse tipo de dúvida. Então, por isso que a gente aconselha... Bom, tem um livro de apoio que eu vou deixar lá na plataforma para vocês. Se ele já não tiver na plataforma de Anatomia Sutil, mas eu vou compartilhar a tela para vocês verem a carinha dele. E ele é bem interessante para quem quer aprofundar os estudos, né? Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, que eu vou achar. Peraí, eu vou colocar aqui. Maria, pronto. Detalhes. Não teria deixado antes disso. Pronto. Bom, todos vocês estão vendo? Esse livro chama A Teoria dos Chakras e ele é do mesmo cara que fez o Hiroshi Motoyama. Ele trabalhou bastante com a parte dos chakras e ele vai desmistificar muita coisa. Então, para quem quiser se aprofundar nos livros sobre como funcionam os chakras ou as práticas, ele até propõe algumas práticas dentro do livro. Eu vou deixar esse livro dentro da plataforma para vocês, se quiserem ver, né? Ele é bem completo e ele é um escaneamento, né, do livro. Então, vocês vão ver que tem algumas partes que lembram um pouquinho o Xerox aqui, mas é um livro muito interessante. E aí, nesse livro, ele vai falar sobre, ele vai dar um complemento e o mesmo cara que criou a cura prânica. Não sei se vocês já ouviram falar da cura prânica, mas a cura prânica é muito parecida com o reiki. É muito, né, utiliza a canalização de energia através das mãos, então é bem legal, né? Ele vai falar um pouquinho, ele vai falar uma parte do Tantra e tudo mais, isso daí vocês, enfim, pode ser só conhecimento, como pode ser algo legal. Mas ele vai falar bastante sobre os chakras. Já está disponível para ele. Né? Já está disponível? Ah, que ótimo, melhor ainda. Então, assim, o livro já está disponível para nós, esse livro, e o Mãos de Luz também, exatamente. Então, esses dois livros, eles são muito legais, nesse sentido de trazer esse conhecimento mais profundo, mais detalhado. Eu sei que, geralmente, ler nem sempre é o que a gente mais gosta, né? Ainda mais hoje em dia que o mundo é muito visual, né? Tudo é muito líquido, né? Muito interativo. Mas é bem interessante vocês terem um pouquinho desse conhecimento e a gente deixou isso na plataforma.
Eu pensei que eu não tinha colocado, mas eu acho que vale a leitura, pelo menos de alguns capítulos, Marina está para conhecer. afirmando. A Marina já afirmou que está lá. Eu lembrava que eu já tinha comentado isso aqui, mas não sabia qual turma que tinha comentado. Mas é um livro bem interessante para quem está trabalhando aí, né? Então, deixa eu parar o compartilhamento. E se alguém tiver alguma pergunta sobre o reiki, pode fazer. Isso. Ótimo. Então, colocando aí alguns pontos e é isso. Vocês têm alguma dúvida? Como que tá aí a prática de vocês? Se não quiser falar, pode escrever no chat do lado também. A gente também coloca ali. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? Bom, vou contar uma história aqui e a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Assim que o Usui ele teve a prática do reiki, montou sua primeira turma lá na vila que ele morava, o imperador da época, que era budista também, ele conversou pessoalmente com o Usui, que era um monge, por que ele não poderia ensinar essa técnica de cura nos vilarejos próximos às províncias que eles viviam. Se essa era uma técnica de cura para qualquer pessoa, 1920, 1922, 1925, a gente estava aí no final da Primeira Guerra Mundial, as pessoas ainda morriam de fome, tinha peste, né? Por que ele não faria isso, né? O imperador então pede para Usui ir nos vilarejos e ensinar o reiki. Só que ele queria também que o reiki fosse ensinado de uma forma bonita e de uma forma mais simples ainda do que essa que a gente ensina agora, que era através de versos e poesias. Então, o Usui foi autorizado pelo imperador da época a ensinar o reiki nos vilarejos do Japão através de versos. E assim, o reiki começa a ser ensinado da primeira forma assim, mais pública, mais aberto, com o apoio do imperador, que era como se fosse um rei na época, né? E assim, se você for ver a história do Zui, é bem interessante, porque ele vem de uma época onde a gente não tinha acesso a ressonância magnética, a gente não tinha acesso a tantas tecnologias, e ele tem um grande terremoto lá, né, Aí ele monta então a primeira escola dele perto do Japão, não me lembro o nome da cidade, mas é perto da capital, né, de Tóquio. Uhum. E em 1925 houve um terremoto em Tóquio, muita gente ficou ferida, né? Muitos morreram e muitos ficaram feridos. E teve um grande incêndio junto com isso. E aí, quando teve esse grande incêndio, imagina, naquela época, quando as pessoas queimavam muito, não tinha tantos analgésicos, tantas coisas a serem feitas. E o Zui já tinha essa técnica, né? E tanto é que o Zui, ele trabalha por 3 a 4 anos e depois ele falece, né? Ele vai a esses hospitais onde as pessoas sofrem as dores das queimaduras e ele faz as aplicações de reiki. E aí é onde ele é reconhecido por todas as autoridades, né? Então, às vezes a gente vai ouvir algumas histórias por aí que todos os mestres do Japão morreram, etc. Mas o Uzui, o que ele fazia? Ele ia durante esses hospitais, dentro desses hospitais, fazia as aplicações e as pessoas tinham uma melhora considerável das dores que tinham e uma centena de curas que aconteciam. E nisso ele precisava de pessoas para poder ajudá-lo, né? Porque imagina, numa cidade
destruída por um terremoto, né? Assolada por um incêndio e toda essa história de doenças e afins. Então ele foi formando diversas pessoas para trabalhar com ele. E daí nasce a história do Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3. Mas na verdade, o que o Usui fazia? Ele trabalhava muito com a intuição, porque ele era um monge da linha mais mística, né? Da linha mais o Tendai, que é uma linha que é muito mais pelo caminho da intuição e não tanto pelo caminho do protocolo, não tanto pelo caminho do acadêmico, né? E aí ele vai formando as pessoas, só que como você ensina a intuição para as pessoas? É muito difícil você ensinar esse tipo de coisa. Às vezes você vivendo com um mestre, isso acontece, porque você está ali todo dia aquela pessoa te passando conhecimento, né? Todo aquele campo, né? que é criado, né? Quando a gente faz um trabalho de cura. Então tudo isso vai ajudando a pessoa a ela desenvolver essa pseudo-mediunidade, né? Mas é muito mais uma sensibilidade de condução da energia, né? E por isso que vocês muitas vezes estão fazendo o processo de vocês e às vezes sentem eu vou pôr a mão mais aqui no meu ombro, eu vou pôr aqui no coração, eu vou ficar mais tempo aqui. E tudo isso acontece porque esse é um caminho, é um processo, né? É um processo natural. E era assim que se dava lá, né? Nos tempos primórdios lá do Usui, né? Se você pegar uma literatura para explicar exatamente esse ponto, ela vai falar assim, que o oriental ele é bem doutrinado a aprender cegamente no que o seu líder espiritual está explicando. Que o oriental já vem no DNA dele essa parte de você se reverenciar, de você ajoelhar. Então, uma cultura devocional. Já tá no DNA do oriental que se ele seguir esses passos, ele pode alcançar o objetivo dele. Aliás, se tiver uma pessoa do lado ensinando que ela tenha bons conhecimentos. Quando o Reiki, então, ele vem para o Ocidente, e dentre ele aqui o Brasil, nós não temos essa cultura, por exemplo, da intuição. Se eu seguir todos esses passos, eu vou ter intuição, do devocional. Então, quando a gente tenta trazer o Reiki tradicional oriental para o Ocidente, a nossa cabeça é muito mais racional e quer saber, mas que fórmula é quanto mais quanto dividido por quanto que eu vou ter intuição? Então, se eu aplicar 32 vezes, 5 horas por dia, aí eu tenho intuição. Então, assim, o ocidental, eu me incluo nisso, não tem todo o entendimento da mesma forma que o oriental tem. Esse tipo de trabalho, essa ferramenta Reiki, que foi desenvolvida no Japão, no budismo, no mundo oriental, é muito mais aceita, porque eles entendem que isso funciona. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de quando conta a história do Reiki, explicar em vários detalhes, até mesmo a parte sutil, porque uma coisa é você fazer um curso de Reiki na tua língua, no teu país de origem, com os teus costumes, que é o japonês no Japão. E outra coisa é trazer para uma cultura diferente. Que é a nossa, que se eu não puder medir, pesar e quantificar e te dar um remédio, não serve, né? Então, aí o Nelson fez um comentário aqui que ele sente mais o efeito quando ele aplica o Reiki deitado. E realmente é muito benéfico aplicar o Reiki deitado. Só que a única coisa que é difícil é você permanecer acordado, né? Então tem aí essas duas linhas. Quando vocês forem atender pessoas, vocês vão atender as pessoas deitadas, preferencialmente, né? Porque nem tudo é da forma que a gente consegue. Mas geralmente vocês vão atender as pessoas vão ficar deitadas e vocês vão fazer a aplicação do Reiki. A Bruna também, legal. A Bruna também interagiu aqui colocando que também sente isso.
Então, assim, é muito importante, muito relevante isso também, né? Quando você coloca a, a aplicação deitada, o que acontece? Você relaxa um pouco mais. E estando um pouco mais relaxado, você está mais aberto a receber. Só que aí tem esse detalhamento aí. Já a Carolina disse que tem muito sono, que é ruim para ela. E é verdade, vocês vão encontrar as maneiras que são as melhores para vocês. Por isso é importante praticar, né? Por isso que é importante praticar. Até mesmo para ter essas dúvidas, para saber. Sim, sim. E nos atendimentos com as pessoas, vocês vão ver muitos relatos assim: nossa, eu dormi, não sei o que aconteceu, né? Porque acontece isso mesmo, né? Tem essa parte dessa camada mais relaxante e dando esse equilíbrio, a pessoa ela entra em sono, assim, né? Eu posso falar que, pelo menos assim, acho que 8 ou 9 em cada 10 que você aplica deitado, ele fala assim, eu queria ficar aqui mais um pouco. Alguns dormem, outros entram em um estado de relaxamento. Ele falou, nossa, eu entrei de um jeito, depois que eu recebo a energia do reiki, eu saio outra pessoa, né? E muitas vezes ela nem está doente. Ela vai lá porque é relaxante, uma sessão de reiki, ela volta para casa revigorada. E assim, a maioria fala assim, posso ficar mais um pouco? Eu queria ficar deitado aqui. Essa máquina, esse lugar é tão bom. Então, assim, o trabalho da energia é fantástico. Muito bom mesmo. E aí? A Carolina abriu. Começa, Carolina. Oi, gente. Eu queria compartilhar algo que aconteceu ontem. Eu estava enviando reiki para uma colega do meu trabalho. E até queria ver com vocês se isso é comum de acontecer, se é bom, se é ruim, né? Enfim. Enquanto eu enviava, de repente eu senti uma pontada na cabeça e uma leve dor. E aí depois passou. Aí eu fiquei, putz, será que era meu? Só que eu nunca tive dor naquela região, não estava, né, esses dias. Aí eu falei, será que é meu? Será que é dela? Daí eu perguntei para ela se ela estava com dor de cabeça, ela falou que estava um pouco por causa da vista. E aí, quando eu a vi pessoalmente hoje, eu falei, né, aonde que foi? Onde que você sente dor? Aí ela falou, era 2 lugares, e um deles era exatamente onde eu senti. Aí eu falei, nossa! E aí nunca tinha acontecido isso, né, comigo. Então, era para ver se realmente isso é comum de acontecer, né, quando a gente envia ou não. Não é muito comum, assim, na experiência que eu e o Roberto temos, né? Mas algumas pessoas relatam. O Roberto já tem um pouquinho, nessa parte ele tem alguns relatos mais interessantes. Aí eu não costumo sentir muito ou ver muita coisa, mas o Roberto tem alguns relatos interessantes aí. É mais ligado, não tem a ver com o reiki, né? Mas assim, tem a ver com a sua energia. Quando você entra em contato com a energia da outra pessoa, e isso deve ter acontecido, você pode sentir sim dor no corpo. É muito comum, por exemplo, na prática do espiritismo, uma pessoa fazer um trabalho e sentir uma dor nas costas, no braço, na cabeça, e falar o que a outra está sentindo, né? Não tem a ver com reiki, mas tem a ver com energia. É comum. Aí você já é iniciada, né, Carolina? Já sim. Já. Até o nível 2. Eu já sessionei, né? Isso, era isso que eu ia perguntar. E aí você abriu com Roncha Shonen também, o envio do reiki? Sim, eu abri com ele, chamei depois Reiki, eu te curei, e foi através da foto dela, né? Mas como eu a conheço, também fica mais fácil, né? Tá. E aí no final, que a gente tem as práticas de limpeza nossa, né? Que é bem importante. Quando a gente faz as aplicações, tanto de paciente como de à distância, né? O Zui chamava de banho seco, né? Que é o fato de você passar as mãos, né? Do braço, do rosto, né?
os chakras da frente, como se você realmente dissipasse, né? Quando a gente trabalha com energias que não são as nossas, né, propriamente, de vez em quando a gente tem que ir fazendo isso também, principalmente no final, né, para você fechar mesmo esse campo e dizer, ó, o que é da pessoa fica com a pessoa, o que é meu fica comigo, né? Porque a gente tem alguns relatos assim, às vezes a pessoa sente na hora, o que não pode acontecer é você ficar sentindo depois. Isso. Né? Que aí é o que a gente fala de obsessão à distância, de encarnado para encarnado. Porque não tem só, a gente não, o espiritismo chama assim, mas as linhagens que eu estudo tem a ver com como se fosse uma conexão que foi estabelecida. Então, o que a gente recomenda para os alunos quando entra no módulo de atendimento é ao final ter uma prática de limpeza mesmo, né? Para poder fechar aquele campo e a pessoa, você ficar bem e a pessoa também. Nós estamos preparando um material. Deixa eu só perguntar, e daí, Carolina, como que você ficou depois do envio? Foi tranquilo? Como que... Não, fiquei tranquila. Eu tava com muito sono, porque já era o meu horário mesmo de dormir, mas eu fiquei bem. Aquela dor te passou no meio durante a emanação mesmo. E ela também, ela relatou que ela sentiu muito sono e que ela dormiu super bem. E que geralmente, quando ela vai dormir, ela acorda várias vezes. Ela falou, essa noite eu não acordei, eu dormi muito bem. Que bom. Ela falou que se sentiu bem. Que bom. E eu apaguei também, pra mim. Tem que repor, né? Mas daí você foi ensinado alguma prática, assim, na formação que você fez? Não foi falado isso. Tá. Daí, assim, é sempre importante a gente, no final de um atendimento, no fim de a gente fazer, o Zui fazia isso, né? Eu ensino várias técnicas aqui, né? A técnica de ver luz de dentro para fora, porque algumas pessoas, você me falou, eu nunca vi, assim, as pessoas me relatarem com o reiki. Já me relataram de outras coisas, outras práticas. Com o reiki eu nunca tinha ninguém me relatado. Mas o Roberto, de vez em quando, ele vai aplicar reiki, ele vê a pessoa, de vez em quando. Aí a gente confirma depois, né? Mas, enfim, processos mediúnicos de despertar da intuição, né? Então, cada um que vai aplicando, você vai sentindo. Às vezes você vai aplicar para uma pessoa e você sente alguma coisa que tem a ver com a pessoa, porque você acessou o campo daquela pessoa, né? Eu nunca senti sintomas físicos, mas eu já percebi cheiro, né? Já percebi sentimentos. Nossa, a pessoa está se sentindo aflita. Isso acontece. Com o tempo, isso acontece. Então, a gente recomenda mesmo que terminou, faz o encerramento, faz a sua auto-aplicação, se você não souber a técnica do banho seco que a gente fala, fazer a auto-aplicação, ou emanar a luz do centro para as extremidades, tá? Isso vai ajudar bastante você fechar. Tá legal. Essa do banho seco eu não conhecia, não. É da cabeça para baixo? Sempre do direito para esquerdo, né? Sempre como se você fosse realmente limpando, né? Aí o Roberto vai colocar aqui que a gente já está preparando material sobre isso, né? Oba! Nós já escrevemos, né? As 21 técnicas do SUI. Para vocês terem uma ideia, vocês só aprenderam 3, né? Que é o Gachô, o Reiji-Ho e o Shiryo. E o Shiryo, são 3 técnicas, né? Mas o Sui, ele trabalhava com 21 técnicas. É claro que algumas dessas técnicas vocês só vão poder aprender quando fizer a iniciação presencial. Outras técnicas vocês vão ter que estudar muito. Mas tem algumas técnicas que são mais simples, né? O que a gente está fazendo agora é separar as técnicas mais simples, como essa de limpeza. Então, ele tem um método de limpeza antes de aplicar o reiki e ele tem uma segunda técnica de limpeza após aplicar o reiki, né? É chamada de purificação.
Então, nós estamos separando essas 21 em blocos. Na realidade, eu já separei em 5 blocos. E um desses blocos, mesmo vocês não fazendo a iniciação, são 5 técnicas, vocês podem conhecê-las. Isso. Então, está no forno já. As outras técnicas é só para quem já é iniciado. E outras, nem para quem é iniciado ainda, mas não é praticante, né? A pessoa tem que praticar bastante. Praticar bastante, porque tem coisas que são desenvolvidas com a prática, né? Às vezes a gente só lê, tem coisas que você tem que ir para o atendimento mesmo, né? E fazendo, até você, entendi isso, né? Porque o Zui trabalhava muito com a intuição, muito com um campo mais aberto, né? Diferente do Hayashi, que catalogou tudo, falou agora é Treishokure, E funcionava dos mesmos jeitos. Receitinha de bolo, né? Então, e até pra gente aqui é difícil ensinar isso desse lado, né? Então, assim, não, porque é diferente do Oriente. É bem diferente, porque tem todo esse desenvolvimento da pessoa, né? No Oriente, por exemplo, é comum eles terem uma atividade física que ou é uma arte marcial, né? Ou de repente um Tai Chi Chuan, que é uma prática, eles né? Eles têm essa... Então, assim, eles já acreditam que podem movimentar energia através da mão, através do Tai Chi ou do Qigong, que uma arte marcial, por exemplo, um Kung Fu, muitas pessoas fazem o Kung Fu para equilíbrio energético, né? Aqui no Ocidente ele chega como uma luta. Aqui é competição, aqui, né, tem prêmio. Então, assim, desde pequeno eles já têm o que eles chamam de artes marciais, mas a maioria não é para lutar, não é para ganhar, e sim para ter um equilíbrio. Mas quando chega o reiki, fica mais fácil, porque a pessoa ela já tem disciplina, ela acredita na orientação, ela tem a devoção, ela sabe que aquela é uma prática de equilíbrio, aí a intuição vem logo, porque agora aqui a gente tem que ter uma série de dificuldades em comprovar, né? As pessoas falam, eu ainda não estou sentindo nada. Algumas pessoas relatam, né? Eu me iniciei e tal, mas, sei lá, não rolou. Como assim não rolou, né? Algumas pessoas relatam isso pra gente, né? E é uma prática, né? Não é uma coisa que você... então agora valendo, né? Então, é prática. É uma prática. Mesmo que você não sinta nada. Pode falar, Maria. Não, eu só quero compartilhar uma experiência que eu tive. Eu já praticava, né, meditação, Qigong, mas no primeiro dia que eu participei com vocês, eu falava assim no YouTube. Acho que foi a primeira semana da iniciação que a gente começou o curso. Eu senti muito diferente, né? Até minha amiga também participou. E assim, eu sempre tive sensações, mas naquele dia foi como se eu tivesse, não sei, acoplado, sei lá, eu sei que meu corpo todinho, assim, eu senti muito forte a temperatura, porque eu sempre estou gelada, né? E naquele dia, assim, foi muito bom mesmo. E no outro dia, quando eu fui fazer meditação, eu senti pela primeira vez uma pressão bem forte no chakra coronário, que eu nunca tinha sentido. Então, assim, também está sendo muito bom em várias partes. Não dormia bem, estou dormindo, né? E me ajuda bastante. Eu só queria compartilhar isso. Obrigada pela partilha. Obrigada pela partilha, porque muitas vezes as pessoas não imaginam o campo que isso movimenta, né? E é uma prática. Os lugares que você faz uma prática dessa, para você ter uma ideia, eu não sou médium de visualização, né? Mas algumas pessoas já foram na minha casa que são. E aí eu lembro de uma casa que eu praticava, uma casa lá no Belém, eu praticava.
E aí eu desmontei tudo, né? E aí veio uma pessoa para me ajudar a me mudar. E eu não sabia que essa pessoa era espírita nem nada, né? E aí ela pegou e falou assim: nossa, nesse quarto aqui você trabalhava com bastante energia, né? E eu falei: trabalho assim. Inclusive atendi algumas pessoas aqui. Porque você, porque o duplo da parede, do em volta, é diferente, é brilhante. E era um quarto que eu trabalhei muito tempo, fazia minhas práticas lá e atendia, tipo, amigos, né? Porque no comecinho, você começa atendendo as pessoas da sua família, né? Então eu fazia na época e depois eu comecei a perceber que você vai ancorando isso, vai ficando isso forte, e aí as outras pessoas que estão no entorno, elas vão sentindo também, né? Então, fazer a prática acaba sendo não só para você, porque à medida que você pratica, as pessoas da sua casa se beneficiam, né? As pessoas da sua volta se beneficiam, o ambiente. Então, assim, vale muito a pena, né? E a gente começa muito pequeno, né? Às vezes fazendo só pela gente, né? Vou fazer eu mesmo aqui, vou ver o que vai dar isso, né? Vou confiar nisso aqui, né? Eu li esse negócio e eu era muito curiosa, falei, vou estudar esse negócio aqui, vamos ver. E realmente foi muito transformador, né? O Nelson ele colocou aqui que geralmente quando ele faz a autoaplicação ou envia reiki à distância, ele assopra entre as mãos com o intuito de limpeza. Mas aí você assopra as mãos para limpar, é isso, Nelson? Aí eu vou esperar a resposta dele. Mas tem um... ele voltou agora. Nelson, acho que agora você deve estar me ouvindo, que você deve ter saído. Quando você diz que assopra, é assopra para a limpeza das mãos porque encerrou o trabalho? Ou é uma técnica do sopro? Porque tem a técnica do sopro, que é uma técnica do Guarani, e o Zui também usava isso também. E a técnica do Guarani, ela também utiliza-se do sopro, né? E até mesmo a iniciação também, ela utiliza-se do sopro. Eu não posso falar muito, mas a técnica do sopro do reiki, você faz o símbolo com a língua no céu da boca. Então, por isso que o João fala, você então respira, segura a respiração, você tranca. Vai treinando o símbolo aí. Você fecha os olhos, faz o símbolo com a ponta da língua e quando você assopra, olha que coisa bonita, né? Você assopra, até me arrepia aqui. Assopra a energia do reiki com a boca. Também tem a técnica do sopro. O Nelson falou que é para limpar as mãos. Legal. É uma boa técnica também. Uma coisa que a gente indica, eu até vou colocar o vídeo lá também, quando a gente colocar o bloco de atendimentos pós-iniciação, é o que a gente indica de limpezas, porque tem vários tipos de limpeza, né? Você pode fazer uma limpeza que é essa do banho seco, né? Que o Zui ensinava para os alunos. Você pode fazer uma limpeza também com um incenso, que é a fumaça, né? Você pode fazer uma técnica de limpeza com o assopro Guarani, a técnica do assopro do Zui também. Então, você pode fazer a autoaplicação em você e aí harmonizar o teu campo, né? Fechar esse campo. Então, tem muita coisa interessante, né? Que pode ser feita. Muito aprendizado, né? Fala, João. Abre o microfone aí, João. Tô vendo que você tá pulando aí. Gente, não, assim... Calma. Eu tô sem palavras, porque eu quero me exposer a aprender tudo isso, porque essa da língua foi incrível, foi sensacional, não tem palavras para isso, foi sensacional. Sabe, quando você vê alguma coisa assim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Porque é difícil, viu? Existe uma conexão muito forte nós temos o palato duro e mole, que chama, né? Isso. E o palato mole, né, que é a parte do céu da boca, ele faz o encontro com a glândula pineal, né?
quando você desliza a língua no céu da boca, de trás dos dentes até chegar a esse ponto mais alto nessa região apontada para cima, está localizada sua glândula pineal. E aí, os yogis e toda a cultura indiana, eles tinham essa técnica de sempre colocar a língua no céu da boca. Chama Jiva Bandha, que é uma técnica de conexão, alinhamento, né? E a meditação budista, né? A prática tradicional da meditação budista, você coloca a língua no céu da boca, né? Eles pedem para colocar mais próximo dos dentes, né? Porque inverter a língua e jogar ela lá para trás é um pouco mais difícil, mas o budismo ele medita com a língua no céu da boca, com o sentido da corrente circular, né? Ela não ficar parada em nenhum ponto. O mudra também, que é a posição da mão, é para que você faça a energia circular pelo seu corpo. Então, nenhum ponto pode estar aberto. Tem um motivo para a perna estar cruzada, existe um motivo para você fechar os dedos da mão ou colocar as duas mãos juntas, e quando ela chega aqui nesse ponto, para ela não ficar solta, o budismo coloca a língua no céu da boca para que ela fique circulando, né? Então, existe uma técnica do Sui de aplicar o reiki com a língua no céu da boca. Mas esse... Quando eu vou fazer o gachô, que eu vou fazer... porque assim, eu sempre medito antes de fazer a autoaplicação, né? Para me acalmar e tudo mais. Eu não sabia, tá? Assim, eu desde pequenininho, eu sempre fui muito fã, muito, sabe, obcecado pelas coisas do Japão, assim dizendo, sabe? A cultura, essas coisas. E eu via, sabe, assim, nos filmes, as pessoas fazendo assim, né? Com a mão, fazer assim, né? Com os dedos. E eu me perguntava, mas pra quê? Né? Até alguns animes, né, que a gente vai assistir e tal. Mas pra quê? E aí o porquê, né? E eu sempre faço isso, sempre. É intuitivo. Eu vou fazer meditação, eu sento, eu coloco a mão em repouso na posição assim. Elipse. Sabe, é incrível, sensacional mesmo, gente, sensacional. Se você for pensar que cada um dos dedos tem um chakra, né? Tem um campo energético. É por isso que a gente consegue fazer a canalização da energia. Então, tendo esses campos energéticos, isso vai circulando, porque o nosso sistema não está parado, né? As nossas células pequenininhas, se você colocar lá no microscópio, ela está se movimentando. E a nossa energia sutil também. Então, quando você une alguns pontos do corpo, eles vão fazer circular diferente esse campo sutil. E é justamente esse campo sutil que a gente vai mudando. Por exemplo, quando eu faço o gachô, né, tem um campo que é ativado, né? Quando a gente coloca em frente à testa é outro campo que é ativado. Quando a gente faz a junção de todos os dedos para aplicar a energia do reiki, também é outro campo que é criado aqui, um vórtice nas mãos. Então, tem todos esses detalhes para realmente vocês serem reikianos assim, com bastante discernimento, para conhecedor, sabe? É uma ferramenta bastante completa, porque você está usando os chakras da ponta do dedo, da palma da mão, e aí nas posições que você vai fazendo, a energia vai saindo por um ponto. É bastante completa. É claro que as pessoas têm que estudar, tem que ter um pouco de curiosidade, porque não dá para contar toda a história do reiki em 1 hora por semana, né? Mas a gente tenta, a cada aula, pelo menos aqui, trazer alguns tópicos, né? Trazer algumas curiosidades, algumas coisas diferentes. Primeiro a gente deixa eles perguntarem, né? Sim, se não tiver pergunta, a gente conta um pouquinho. Porque existem 3 coisas que desanimam o aluno. A primeira delas é a dúvida, né? A segunda, né, é a dúvida, e a segunda é o desânimo. E a terceira é a falta de discernimento. Então, se qualquer uma dessas crenças se instalarem, a pessoa não pratica, ela perde o ânimo.
Então, a primeira coisa que a gente faz é dúvidas. Se tiverem dúvidas, estamos aqui para responder, para ajudar mesmo. E aí a segunda é a gente esclarecer pontos que podem ser, né, desmotivadores e trazer bastante discernimento, né, porque existiu muito misticismo em torno do reiki, né, muita coisa, é porque Deus quis, é porque é assim, né, então, que bom, Carolina, que você sente que tem mais sentido agora, porque é uma ferramenta tão maravilhosa, tão potente, mas às vezes as pessoas só colocam faz o símbolo, faz aqui, tem aquela receita de bolo a ser seguida, e não é bem assim, né? Vocês estão vendo que é um grande campo de aprendizagem, né? Mas enfim, acho que a gente pode encerrar, né? Encerrar com a Eu sei que estava bom, né? Demora de engrenar, né? Acho que a gente tem que trazer mais coisas aí. Eu vou ver se eu faço alguma. Eu acho que eu vou começar com alguma história e aí vamos ver se a gente Vai engrena. engrenar, né? Exato. Porque tem Acho que muita quer falar, coisa. Cristina? Não. Terçado. Bom, se não tiver nenhum. Pode falar. Boa noite. Não, o que vocês falaram é a realidade, tem que estudar muito, tem que ler muito. Várias vezes eu entro, eu leio, e leio de novo, e a gente vai assimilando e vai praticando, vai fazendo autoaplicação, vai sentindo as diferenças. Para mim, eu estou mais tranquila, estou mais calma, estou mais feliz. E estudar, porque não é fácil. Eu estou adorando, está muito bom para mim. Se fosse fácil, já vinha no nosso pacote, né? A gente já nascia sabendo, né? Eu sou prova disso, porque eu convivi com José Roberto por 50 anos, 53, e não aprendi nada, estou aprendendo agora. Preciso revelar que ela é minha irmã, hein, gente? Conviveu comigo 53 anos. Exato. O meu irmão sempre teve. E eu nunca me interessei. Agora, de uns meses para cá, eu venho me interessando e estou amando. Está sendo muito bom. Namastê. Acho que a Carolina quer falar. Carolina. Só para complementar, né, que eu estava falando. Desde a última reunião, eu comecei a fazer autoaplicação sem chamar o símbolo, né? Porque eu não tinha aprendido dessa forma, né? Tanto que estava difícil para mim entender. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E é só para compartilhar que eu senti mais coisas sem chamar o símbolo. Eu só fiz gachô, pedi para me conectar com a energia do reiki e senti várias partes do corpo quente, a mão quente. Então foi diferente, foi mais leve para mim. Foi bem bacana. Só para compartilhar mesmo. Que bom. Continua praticando. Porque assim, esse é o caminho, porque é muito difícil você passar um conhecimento que é tão grande e deixar o aluno solto, né? E por isso que eu vi que muita gente se iniciava, fazia e depois aquilo ficava, né, solto. Então aí a gente pegou esse projeto, foi mesmo bem um projeto mesmo, e a gente falou, não, se a gente está com todo esse pacote, vamos colocar o reiki de uma forma, dar o respeito que ele requer, né? Que se é na pandemia e só aula online, vai ter aula online toda semana. Se é no presencial, a gente vai fazer um fim de semana e vamos abrir para os alunos. E vamos dar bastante material para ser estudado. Então, a gente realmente fazer esse compromisso, né? E acho que isso vai fazer diferença, né, na vida das pessoas. Pelo menos é o que a gente acredita. Porque esse plantão de dúvida, durante meses, né, que você pode fazer, é bom. É uma prática, né? Então, falando de prática, a gente vai encerrar, tá? Antes de encerrar, eu vou tirar um print aqui da tela. Então,
Quem quiser aparecer aí agora, é um momento. Deixa eu ver aqui. Quando for já, eu falo. Deixa eu ir abrindo aqui. E aí vai dar certo. Ih, peraí. De novo, senão... Não falou já? É, já. Até fiquei com a boca aberta já. Mas tudo certo. Bom, beleza. Então, tá aqui, tá guardado. Aqui. E, bom, a gente vai fazer o encerramento agora. Deixa eu colocar aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu mando essa foto para vocês. Então, toma aí uma respiração mais profunda na sua casa. Inspira profundamente. Alinha o seu corpo. E desse lugar mais tranquilo, lentamente você vai posicionando as mãos à frente do peito, mas deixa um pequeno espaço entre as mãos. E nesse pequeno espaço, vai imaginando uma esfera de luz. E essa esfera de luz vai descendo pelo topo da sua cabeça, percorrendo os braços, as mãos. E vai imaginando essa esfera crescendo nas suas mãos. Vá aproximando e afastando as mãos uma das outras. Sentindo. E essa esfera que você criou entre as suas mãos, você vai levando ela para algum lugar do seu corpo que você sinta essa necessidade de colocar. Aproxime as mãos da região do corpo onde você sente. Vai inspirando e expirando. Sentindo. E bem devagar, vá trazendo então as mãos à frente do peito, palma com palma. E você faz o seu agradecimento pessoal do que faz sentido para você nessa noite. E bem devagar vá relaxando as mãos, os braços. E no seu tempo vá abrindo os olhos. Que a nossa prática possa nos tornar pessoas com mais discernimento, veículos dessa energia. E que possamos assim, cada dia mais evoluirmos como pessoas e ajudarmos as pessoas do nosso entorno. Bom, uma linda noite para todos. Fiquei muito feliz de vê-los. Toda quinta-feira a gente vai estar com essa aula aqui. Vocês podem entrar, podem praticar. A gente sempre vai colocar uma mensagem também do campo que a gente criar aqui juntos. Dia 10 de agosto vai abrir uma nova turma. Segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem. Se vocês quiserem indicar alguém, pode indicar para mim, para o Roberto, vocês têm o WhatsApp nosso. E amanhã tem a nossa sessão. Aí vamos estar juntos aí, colocar, vocês podem escrever as situações que vocês queiram resolver, ou alguma coisa que vocês sintam. Se vocês tiverem ou algum remédio, ou alguma coisa que vocês façam uso, tragam para a sessão para a gente intencionar ali, né, para realmente
melhorar essa situação e o campo, tá bom? Então, até amanhã. Uma linda noite para todos, uma excelente semana. Agradeço muito aí a prática, esse campo criado, que só é possível com a presença de vocês. Boa noite. Boa noite.